Salve galera, beleza? Depois de Henrique ter explicado para vocês aí como criar uma conta no Tinkercad e vim parar nessa parte aqui de criação de projetos, eu vou estar dando algumas dicas aqui sobre o Tinkercad em si e sobre o roteiro da associação série paralelo, beleza? Então a primeira coisa, o Tinkercad é uma plataforma bem simples de se usar. Aqui a gente tem a lista de componentes básicos que são o que vocês vão usar para fazer os dois roteiros. E a gente tem a lista aqui. E bem aqui embaixo a gente vai achar a placa de ensaio, que na verdade é a protoboard. Se você clicar em cima dela, você consegue posicionar ela aqui na área de criação. E clicando nela, você tem algumas opções, como por exemplo excluir aqui em cima na lixeira. Você tem como girar ela aqui no canto superior esquerdo. E o Tinkercad também pode alterar aqui em cima o nome do seu projeto, como por exemplo teste 1. E são as coisas que você pode fazer com o seu objeto. Aqui na lista de componentes, a gente também tem o resistor. Mas antes disso, eu vou falar da protoboard. A protoboard ela funciona da seguinte forma: essa coluna aqui que vai de F até J e essa coluna aqui de A até E, elas são conectadas. Então, qualquer um dos furos que você colocar, você vai estar fazendo uma ligação no mesmo nó ou no mesmo ramo. Então, por exemplo, se eu pegar um resistor e colocar ele aqui e pegar um outro resistor e colocar ele aqui, significa que esse terminal aqui é conectado com esse e esse outro terminal aqui também é conectado com esse, porque eles estão na mesma coluna aqui. Então seria como se eu tivesse aqui colocando um resistor e outro resistor aqui. Então esses terminais são conectados, bem como o outro lado aqui. Tá certo? É... Sobre as colunas ainda, essa coluna aqui que vai de F até J ela é conectada, mas essa que vai de A até E, ela não é conectada com essa outra de cima aqui. São colunas separadas. Então, no caso, se você quisesse colocar um resistor desse lado e um outro resistor desse lado aqui, eles não estão conectados nesse momento aqui. Então você teria que puxar um fio e colocar aqui, tá certo? Outra coisa que você pode fazer também são alterar as cores dos fios, colocar numa lista de cores aqui para você organizar o seu projeto. Então, talvez colocar um preto para sinalizar a parte negativa, o vermelho para a parte positiva e até uma outra cor, sei lá, para o resto dos fios do seu circuito. E aí com os fios você pode pegar eles e fazer várias curvas caso você precise chegar em algum lugar mais distante, tá certo? E aí você consegue posicionar ele em qualquer lugar. Então, ficar atento a essas coisas. Sobre o resistor, se você clicar aqui em cima dele, você consegue dar um nome para ele e você consegue alterar a resistência dele aqui em cima. Então aqui a gente tem as unidades de medida, então a gente tem o quilo, que vai ser o mais conhecido, e o próprio ohm. Então se você quiser colocar uma resistência, por exemplo, de 100 kΩ, é só você alterar aqui em cima, ele passa a ser 100 kΩ o resistor. Ele vai mudar a tabela de cor dele aqui, e ele vai ficar com essa coloração aqui. Para números com vírgula, como por exemplo 1700 ohms, você pode fazer de duas formas. Ou colocar o número 1700 e vir aqui e colocar em ohms, ou colocar 1.7 quilômetros, que vai dar a mesma coisa. O que você não pode fazer é alterar ele e colocar em vírgula, porque quando você coloca em vírgula, ele não vai salvar a tua alteração, ele vai continuar em 1. Então, ele só funciona com ponto, tá certo? Outra coisa são os LEDs. O LED ele tem dois terminais, que seriam o anodo e o catodo. O anodo é a parte positiva e o catodo é a parte negativa. Eles não são dois terminais que você pode simplesmente colocar aleatoriamente no circuito. Você tem que sempre colocar a parte negativa e a parte positiva correto. Então, a parte negativa ela vai estar sempre aqui para a parte da esquerda e ela vai estar sempre com o terminal reto. E aqui, como você pode ver, a parte positiva do anodo ela vai estar sempre com a pernazinha torta aqui. Então, tomar cuidado, porque caso você inverta esses terminais,
Se você tivesse realmente numa protoboard real, você pode até queimar o LED e outros componentes do seu circuito. Uma outra coisa são os botões. Os botões, eles têm 4 terminais aqui. Você pode usar qualquer um deles. No caso, você vai usar dois, porque a chave ela tem 2 terminais. E os botões também. No caso, você só pode usar em diagonal. Então, se você estiver usando esse botão aqui para esse resistor, esse terminal aqui de cima, você tem que automaticamente usar o ao outro lado dele na diagonal aqui. Então, você pode colocar ele em outro lugar. Se você usar a mesma coisa, se você usar esse lado aqui, você tem que colocar esse e usar esse outro terminal aqui. E por último, a gente tem aqui o multímetro. O multímetro também tem que ficar atento porque ele tem 2 terminais, um negativo e um positivo. Posicionar eles corretamente, porque pode ser que você inverta os terminais e ele esteja medindo tensões ou correntes negativas. E na verdade isso só se deve porque você inverteu os terminais, certo? E o multímetro ele tem várias funções. Ele, como eu expliquei lá no roteiro, ele pode medir tensão, corrente, resistência, continuidade e muitas outras coisas. Então, às vezes você vai colocar no teu circuito aqui o multímetro, vai falar, pô, era para medir corrente, mas está marcando em volts. O que eu fiz de errado? Você tem que mudar o modo que ele está aqui, assim como um multímetro comum. Então você clica aqui em cima e escolhe o seu modo. No caso, amperagem, que ele vai ficar selecionado com o A aqui em cinza, tensão e resistência, tá certo? Então esses são os cuidados que vocês têm que tomar na hora de fazer o roteiro para ambos os temas, tanto na associação paralela e série, quanto na parte do Arduino. Agora o Henrique vai explicar para vocês como fazer o roteiro sobre Arduino, beleza? Valeu, galera!